O ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, o general Fernando Azevedo e Silva, disse que a Justiça está observando as notícias falsas. Ele afirma que o TSE e o STF estão debruçados para fazer uma regulamentação das fake news. Azevedo e Silva foi ministro da Defesa entre janeiro de 2019 e março de 2021. Agora foi indicado ao cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Ele passa a exercer as novas funções em fevereiro do ano que vem, quando o ministro Edson Fachin assume a presidência do TSE. Para o ex-ministro, não há sobressalto nas eleições. Azevedo e Silva diz que espera que a eleição de 2022 saia, assim como as anteriores. Ele falou ainda sobre as urnas eletrônicas. Para o militar, já não cabe mais discussão sobre o instrumento a ser utilizado no ano que vem. Fiuza. Olha, todo ex-integrante do governo que sai com esse discurso prontinho, infelizmente, é primário nesse nível, é um discurso anti-bolsonarista. Isso é a festa do consórcio, Vitor. O consórcio ama. Eu vou dizer para vocês do consórcio. O Bolsonaro vai passar e vocês vão cair num vazio existencial, né? Com o êxtase que vocês entram com esses personagens falando essa cartilinha. O STF combate fake news. O STF está exorbitando todas as suas atribuições. O STF finge que o sistema eleitoral não é violável, tendo sido violado. O STF faz propaganda enganosa de segurança eleitoral. Foram para cima de um deputado que criticou a urna eletrônica, que tem que ser criticada, porque precisa ser aperfeiçoada, foi cassado esse mandato. Isso é um ambiente, isso é uma atmosfera obscurantista. Isto não é legal, isto não é legalista, isso não é iluminista, não é civilizado. E nós aqui não estamos falando de partidarismo, não, danem-se os que estão aí, danem-se. Né? Não importa no sentido de não estamos preocupados com futuros políticos, né? Nós não queremos que se danem aqueles que estão fazendo alguma coisa com o espírito público, aqueles que estão tentando ajudar de alguma maneira. E existem no governo, sim, e inclusive na presidência, existe esse aspecto. Qual é o problema? Um presidente da República que critica um sistema eleitoral falho, que só existe em 3 países do mundo, o BBB. Qual é o problema dessa crítica? Vem o Supremo Tribunal Federal, então, e diz que não há autorização para esse tipo de crítica numa democracia. Inscreve o presidente da República num inquérito aberrativo. Então, Vitor, é essa a cantilena deste ex-integrante do governo que faz a festa do consórcio da imprensa, que vive no antibolsonarismo, que está numa miséria intelectual e existencial. Isso vai passar, senhoras e senhores, e o vexame que vocês estão dando vai ficar patente, marcado para sempre. Diga, Ana. Esse ponto que o Fiuza trouxe é muito bom sobre o Bolsonaro passar. Uma hora vai passar, se é 2022 ou se é na próxima, isso aí a gente vai ver, mas é interessante porque está fazendo um paralelo do que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. Depois da eleição de 2020 aqui, que Donald Trump saiu da Casa Branca, o consórcio Yankee, Fiuza, está perdido aqui, está totalmente perdido, está passando vergonha, os números aí da aprovação de Joe Biden despencando, e eles dando aí as notícias mais inacreditáveis, como se estivéssemos vivendo num céu de brigadeiro aqui nos Estados Unidos, com os números da inflação, por exemplo, os piores dos últimos 30 anos. Agora, o ex-ministro aí do Bolsonaro, assim como o Sérgio Moro, assim como Barroso, assim como o Fux também, o ministro Fux, recentemente ali na fala dele, eles vão gabaritar ali o bingo, né? O bingo da lacração para pedágios ideológicos, né? Para fazer aquele agrado à turba ideológica, que foi o que ele disse agora, agir contra fake news, aí disse que sobre urnas eletrônicas não cabe discussão. Ora, senhor ex-ministro, a nossa sociedade, nós vamos decidir o que cabe ou não discussão, não é o senhor ou qualquer outro ministro que diz o que nós podemos discutir ou não. Cabe discussão de urnas eletrônicas, sim, esse ano, o ano que vem,
e quando a gente muito bem entender. Não tem essa de colocar ali, não, isso é fake news, não pode ser discutido. Nós continuaremos discutir o que nós quisermos. Zé. Pois tem um livro que se chama Sereis como Deuses, né? Que mostra ali claramente a dificuldade de conviver voto com urna eletrônica. E o autor mostra que o voto ele precisa de algo físico para ser visto. E mais, existe um grupo forte que está sendo gerido aí por vários setores, inclusive participação de artistas, intelectuais, que quer levar ao Congresso Nacional um projeto com 1 milhão de assinaturas ou mais para aprovar a história do voto em papel de novo. É um reinício do debate. A novidade nessa história é a seguinte: a legislação não pode ser modificada 1 ano antes do pleito. Nesse raciocínio, esse assunto já estaria morto, né? Mas a ideia, e existem defensores até no mundo jurista, de que não se trata de uma mudança de legislação, e sim, na prática, na organização da eleição, adotar a história da impressora e urna eletrônica. Eles querem diminuir o tamanho da urna eletrônica, poderiam colocar a impressora de lado. Esta é a defesa, o grupo é grande, está tentando voltar o debate, e daí esta reação do general, que agora é o secretário do Tribunal Superior Eleitoral e força exatamente no sentido contrário. Eu acredito nas urnas eletrônicas e nem chamaria isso de urna eletrônica. É uma máquina de somar que não é ligada à internet. Mas existe uma desconfiança de que este assunto poderia provocar uma reação e uma dificuldade de aceitação das eleições. Então, exatamente por conta disso, um grupo de políticos está armando no Tribunal Superior Eleitoral um aparato para dar transparência e credibilidade às eleições e às urnas eletrônicas. É por isso que está sendo aí montado esse histórico, Vitor, no Tribunal Superior Eleitoral.